Expandir a história de Davi para 30 capítulos nos permite explorar cada faceta de sua vida com uma riqueza de detalhes e profundidade emocional ainda maior. Cada capítulo será uma lente para examinar as expectativas, os desafios, as vitórias e as complexidades de seu caráter e de seu relacionamento com Deus. A saga de Davi, do pastor ao rei eterno. Uma jornada em 30 capítulos, parte 1. As raízes da promessa 1. O campo e o coração do pastor. A infância em Belém. Nas colinas ensolaradas de Belém, um jovem ruivo e de olhos expressivos, Davi, vivia uma vida aparentemente simples, cuidando do rebanho de seu pai, Jessé, longe da agitação da cidade. Ele forjava um caráter de coragem e responsabilidade, enfrentando leões e ursos para proteger suas ovelhas com uma bravura instintiva. Era nesse cenário bucólico que Davi cultivava uma profunda intimidade com Deus, seu verdadeiro pastor. Escolhido por sua estatura imponente, Saul falhou em submeter-se à vontade de Deus, priorizando sua própria agenda e seu orgulho. Samuel, experiente em discernir líderes, esperava, como muitos, um sucessor que exibisse qualidades visíveis de poder e autoridade, talvez um homem de porte militar ou de grande influência. Um a um, os filhos mais velhos de Jessé foram apresentados, mas a cada um, a voz inconfundível de Deus ecoava no coração de Samuel. Não é este, com certo desdém. Jessé mencionou o caçula, Davi, que pastoreava as ovelhas, uma ocupação considerada menor. Quando Davi, um jovem de bela aparência, ruivo e com olhos expressivos, foi trazido, o rei, cada vez mais atormentado por um espírito maligno, buscava alívio em qualquer forma de bálsamo para sua alma inquieta. Davi foi convocado, e sua harpa, mais do que um instrumento, tornou-se um canal de paz e consolo, acalmando a mente perturbada de Saul. Essa entrada inesperada na corte elevou o jovem pastor a uma posição de escudeiro e músico real, um elo improvável entre o pastoreio e a alta realeza. No epicentro dessa tensão militar, erguia-se uma figura colossal e aterrorizante. Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura, cuja armadura cintilava sob o sol e cuja voz trovejante ecoava pelas montanhas. Dia após dia, Golias lançava seu desafio, zombando não apenas dos exércitos de Israel, mas com blasfêmia ainda maior do Deus que eles professavam servir. Ele ouviu os gritos arrogantes e blasfemos de Golias e testemunhou a vergonha e o medo estampados nos rostos dos soldados israelitas. Um fogo santo de indignação acendeu-se em seu coração de pastor. Acostumado a defender suas ovelhas com bravura e a honrar o nome de seu Deus, o rei Saul, perplexo, via apenas um jovem sem experiência militar diante de um guerreiro lendário e tentou equipá-lo com sua própria armadura pesada, que era estranha e desajeitada para Davi. Mas Davi recusou as armas e as vestes humanas, colocando sua fé unicamente no poder de seu Deus. Mas Davi, com um coração ardendo de zelo pelo nome do Senhor dos Exércitos, não hesitou. Ele correu em direção ao gigante, não fugiu, e com um movimento ágil, girou sua funda. Davi retornou à capital como um herói triunfante, levando a cabeça de Golias como troféu. A nação explodiu em celebração, com mulheres saindo das cidades cantando e dançando, com tamborins e instrumentos musicais. A canção Saul matou os seus milhares, mas Davi e os seus 10 milhares ecoava por toda parte, elevando Davi a um patamar de glória sem precedentes e solidificando sua reputação como o grande salvador de Israel. A expectativa de todos agora era que Davi seria a chave para a libertação e prosperidade de seu povo. Jonatas, com uma visão espiritual e uma nobreza de espírito raras, reconheceu a unção de Deus em Davi e o amou como a si mesmo, selando um pacto solene de amizade e proteção. Essa amizade extraordinária transcendeu as intrigas da corte e as ambições pelo poder, tornando-se um farol de esperança em tempos sombrios. Essa fase de sua vida, embora árdua e cheia de perigos, foi um crisol fundamental que forjou sua liderança.
Davi reuniu em torno de si um grupo heterogêneo de homens marginalizados, descontentes, endividados e amargurados e, através de sua liderança carismática e justa, os transformou em um exército leal e disciplinado. Em duas ocasiões distintas, ele teve a oportunidade perfeita de eliminar Saul e, assim, acabar com sua própria aflição e com a ameaça constante à sua vida. Em uma caverna, ele cortou secretamente um pedaço do manto de Saul, mas depois se arrependeu até desse pequeno ato de desrespeito à figura do rei. Com a era de Saul encerrada, Davi consultou a Deus e foi direcionado a Hebrom. Lá, os anciãos da tribo de Judá, reconhecendo sua unção, sua lealdade e seus feitos heróicos, o ungiram como seu rei. Davi reinou em Hebrom por 7 anos e meio, um período de transição crucial para consolidar sua base de apoio. Era um tempo de espera paciente pelo momento divino em que seria reconhecido por todas as tribos de Israel, preparando a unificação de uma nação ainda dividida, com a expectativa de que sua liderança traria estabilidade e bênção. Em outro momento, ele e Abisai se aproximaram de Saul enquanto este dormia profundamente em seu acampamento, e Davi proibiu Abisai de ferir o rei. Sua recusa firme em levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo diante da mais injusta perseguição, revelou uma profunda reverência pela autoridade divina e uma paciência inabalável nos planos de Deus. Davi não buscou vingança, mas esperou que o tempo e a justiça do Senhor prevalecessem seu povo para a nova capital. Após uma primeira tentativa, que terminou em tragédia e luto, devido à desobediência às instruções divinas, Davi, com humildade e reverência, organizou uma segunda procissão, seguindo meticulosamente os preceitos mosaicos, com grande júbilo, cânticos, danças fervorosas e sacrifícios. A arca foi finalmente levada para Jerusalém. Esse ato não apenas centralizou a adoração em sua capital, mas também reforçou a compreensão de que Deus era o verdadeiro soberano de Israel e Davi, seu servo fiel. A expectativa era de uma era de prosperidade espiritual e bênçãos divinas contínuas, com a própria presença de Deus habitando no coração do reino. A visão de uma nação unida sob um líder forte e justo, ungido por Deus, tornou-se cada vez mais clara e urgente para todas as tribos de Israel. Os chefes e os anciãos de cada tribo vieram a Hebrom, fizeram um pacto solene com Davi e o ungiram como rei sobre todo Israel. Davi conduziu campanhas vitoriosas contra os filisteus, que foram finalmente subjugados e deixaram de ser uma ameaça constante. Ele também derrotou os moabitas, os amonitas, os arameus e os edomitas, estendendo o domínio de Israel sobre vastas terras e rotas comerciais cruciais. Suas estratégias militares, sua bravura pessoal e a bênção de Deus sobre ele garantiram uma era de paz relativa e prosperidade para a nação. A expectativa era que Israel se tornaria uma potência regional, e Davi, o grande comandante que Deus havia prometido, um pilar de força e proteção para seu povo. Esse momento grandioso marcou o fim de um longo período de fragmentação e guerra civil, com Davi emergindo como grande unificador. Sua sabedoria, sua coragem e sua fé demonstraram ser o cimento necessário para construir uma nação coesa. A expectativa de um reino próspero e seguro, há muito sonhada pelos profetas e pelo povo, finalmente começava a se concretizar sob a liderança divinamente guiada de Davi. Em cada esconderijo, em cada confronto com as tropas de Saul, Davi aprendeu a confiar plenamente em Deus para sua provisão e proteção. Ele desenvolveu estratégias militares, habilidades de sobrevivência e uma profunda compreensão da condição humana, preparando-se inconscientemente para a complexidade de governar uma nação inteira. Naquela época, a cidade, conhecida como Jebus, era uma fortaleza inexpugnável, habitada pelos jebuseus, que se vangloriavam de sua invencibilidade. Davi, com sua astúcia militar e determinação, liderou um ataque surpresa, invadindo a cidade através de um túnel de água secreto. A tomada de Jerusalém não foi apenas uma vitória militar, foi um ato simbólico
de imensa importância. Davi a renomeou como a cidade de Davi e a estabeleceu como a capital política e, posteriormente, religiosa de seu reino. Sua localização central entre as tribos do norte e do sul a tornou o coração vibrante de Israel, um símbolo da unidade do poder sob seu governo e um polo de grandes expectativas para o futuro religioso e político da nação. A expectativa de seus seguidores, e certamente a sua própria, era que essa vida de exílio culminaria em sua ascensão ao trono. Jonatas arriscava sua própria vida para alertar Davi sobre os planos assassinos de seu pai, demonstrando um altruísmo e uma fidelidade que se tornariam uma lenda em Israel, desafiando todas as expectativas de rivalidade. Com uma precisão divinamente guiada, a pequena pedra lançada atingiu Golias precisamente na testa, derrubando o colosso ao chão, inerte. Em um ato de audácia e decisão, Davi correu, pegou a própria espada do gigante, com ela o decapitou, selando a vitória para Israel. O grito de terror filisteu se misturou ao clamor de júbilo israelita, transformando a descrença em um testemunho inegável do poder de Deus. Ele relembrou a Saul suas vitórias sobre leões e ursos para proteger suas ovelhas, declarando com inabalável convicção: "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu." A expectativa de todos era de um sacrifício inútil, mas Davi emanava uma confiança que transcendia a compreensão humana, apontando para uma intervenção divina iminente e milagrosa. Como podia aquele incircunciso, um inimigo de Deus, desafiar abertamente os exércitos do Senhor vivo e permanecer impune? Sua alma não podia suportar tal afronta. Não era por glória pessoal, mas por um zelo ardente pela honra de Deus, que Davi sentiu um chamado irrefreável para agir. A expectativa geral era de que a humilhação continuaria, mas Davi, movido por uma fé singular e um discernimento espiritual profundo, vislumbrava uma vitória divina que ninguém mais ousava imaginar. As canções que elevavam Davi acima dele atormentavam a alma do rei, que começou a vê-lo não como um herói, mas como uma ameaça direta ao seu trono e à sua linhagem. O que antes era admiração e afeto por Davi transformou-se em um ciúme doentio, beirando a paranoia. Saul tentou matá-lo várias vezes, primeiro com uma lança enquanto Davi tocava a harpa, e depois através de diversas tramas. A expectativa de Davi, que deveria ser de honra na corte, tornou-se uma saga de constante perigo e fuga, testando sua fé e sua paciência sob a sombra da perseguição real. O medo paralisou os soldados israelitas. A covardia e o desespero se instalaram profundamente em suas fileiras, e ninguém ousava enfrentar o gigante que parecia invencível. A nação inteira vivia sob o peso de uma expectativa de derrota humilhante, clamando por um milagre, um campeão improvável que pudesse restaurar a honra de Israel e a glória de seu Deus. Sem saber, Davi observava de perto a dinâmica do poder, as intrigas e os pesados fardos da coroa, sendo sutilmente preparado pelo Espírito do Senhor para o trono que um dia ocuparia. A expectativa de Saul era de alívio temporário, mas para Davi era o início de um treinamento para governar. O Espírito de Deus confirmou a Samuel que a verdadeira realeza reside não na estatura ou na força física, mas na pureza e na devoção do coração. O derramamento do óleo sobre a cabeça de Davi não foi apenas um rito, foi o selar de um pacto eterno, a manifestação visível de uma escolha divina que transcendeu todas as expectativas humanas e revelou a profundidade do discernimento de Deus. A expectativa humana de encontrar um rei, a imagem de Saul, foi continuamente frustrada, preparando o caminho para uma revelação divina que desafiaria todas as convenções. Como consequência, o Espírito do Senhor havia se afastado dele, deixando-o entregue a um espírito maligno que o atormentava e o isolava cada vez mais de seus súditos. A nação de Israel sentiu o peso de uma liderança falha, uma nuvem de incerteza pairando sobre o futuro do reino. A expectativa era de um novo começo, um líder que pudesse restaurar a integridade e a comunhão com Deus. Mas a forma como isso aconteceria ainda
era um mistério doloroso. Através de cânticos na harpa e orações sob o vasto céu estrelado, ele transformava a solidão em momentos de adoração e reflexão. Ninguém poderia prever que esse humilde pastor estava sendo secretamente moldado para um destino de realeza, com expectativas divinas que transcendiam sua compreensão. 2. A queda de Saul, o crepúsculo de uma era de desobediência. O reino de Saul, o primeiro rei de Israel, estava em declínio irreversível, manchado por sua desobediência persistente e sua crescente paranoia. 3. A missão secreta de Samuel. A busca divina por um coração em meio à crise de liderança de Israel. Deus comissionou o profeta Samuel para uma missão de suma importância: encontrar e ungir um novo rei na casa de Jessé. 4. O inesperado ungido. A escolha divina desafia a aparência com a decepção crescendo a cada filho apresentado. Samuel perguntou a Jessé se havia mais alguém. 5. A música que cura. Davi na corte do rei aflito. A forma das melodias celestiais de Davi, forjadas nas paisagens tranquilas de Belém e imbuídas de sua profunda comunhão com Deus, ecoou até os corredores sombrios do palácio de Saul. Parte 2. O batismo de fogo. 6. O terror no vale de Elá. O desafio do gigante. Golias, o vale de Hela, tornou-se o palco de um confronto angustiante entre Israel e os temíveis filisteus. 7. A indignação do pastor. O zelo que abalou a apatia de Davi, em uma visita rotineira para levar provisões a seus irmãos no campo de batalha, deparou-se com a cena desoladora que paralisava o exército de Israel. 8. A confiança inabalável. O coração de Davi diante de Saul. Davi, com a simplicidade de um pastor, mas a ousadia de um profeta, apresentou-se voluntariamente para lutar contra o gigante. 9. O duelo desigual. A fé de um contra a força de outro, no momento decisivo. Golias avançou com escárnio e desprezo, vendo Davi como um insulto à sua grandeza militar e à sua reputação. 10. A grande vitória e a celebração. O nascer de um herói nacional. A queda de Golias e a vitória de Davi provocaram um êxodo caótico dos filisteus, que fugiram em pânico, perseguidos pelos exércitos de Israel, agora cheios de renovada coragem. Parte 3. A forja do rei. 11. A inveja de Saul e a sombra da perseguição. A inimizade injusta à glória de Davi, após a vitória sobre Golias e o clamor popular que o cercava, acenderam uma chama de inveja corrosiva no coração do rei Saul. 12. A amizade inquebrável. O vínculo de alma que desafiou o poder em meio à crescente e perigosa hostilidade de Saul. Davi encontrou um refúgio e uma lealdade inabalável em Jonatas, o próprio filho do rei, por direito de nascimento, o herdeiro legítimo do trono. 13. A vida de fugitivo. O exílio que forjou um líder verdadeiro, a perseguição implacável de Saul, forçou Davi a abandonar a vida na corte e a viver como um foragido, vagando por cavernas, desertos e fortalezas em território hostil. 14. A misericórdia ao opressor. A integridade inabalável de um ungido. Mesmo com Saul, em sua incessante e injusta perseguição, Davi demonstrou uma retidão moral e uma fé que o distinguiram profundamente. 15. A promessa cumprida em Hebrom. O começo do reinado. A notícia da trágica morte de Saul e Jonatas, em batalha contra os filisteus, trouxe a Davi não regozijo, mas um profundo luto, expresso em um lamento comovente que ressaltava a grandeza de ambos. Parte em 4. A coroa e o cetro. 16. A unificação de Israel, o sonho de uma nação coesa, realizado com o passar dos anos em Hebrom, a casa de Saul definhava e a autoridade de Davi crescia e se consolidava. 17. A conquista de Jerusalém. O coração político e espiritual do Reino 1, dos movimentos mais estratégicos e visionários do reinado de Davi, foi a audaciosa conquista de Jerusalém. 18. A Arca da Aliança em Jerusalém. A centralização da adoração divina, com Jerusalém firmemente estabelecida como a capital de seu reino,
Davi nutriu um desejo ardente: trazer a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença e do pacto de Deus com 19. As vitórias militares, a expansão e segurança do reino. Sob a liderança de Davi, Israel floresceu militarmente, expandindo suas fronteiras e garantindo sua segurança como nunca antes.